Olá, graça e paz, que bom estar aqui com vocês novamente para mais uma aula do curso de noivos. Que bom que vocês, como noivos, decidiram, buscar o conhecimento da vontade do Senhor para o casamento. Vocês vão começar em uma jornada, talvez casando esse ano, até o início do ano que vem. E esse é o tempo de aprendizado mesmo, o tempo de noivado. Namoro é para vocês se conhecerem, noivado é para vocês se prepararem para o casamento. E esse curso é justamente uma preparação para a gente abrir os olhos de vocês. Tem muita coisa que a gente fala aqui que vocês já sabem, mas a gente está aqui para reforçar esse conhecimento, para dar uma cutucadinha e aquelas áreas que vocês ainda não se posicionaram, que vocês ainda não resolveram, nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos para a 8ª aula e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é de extrema importância, né? Todos os assuntos que foram falados aqui é de extrema importância. E a gente vai falar sobre relacionamentos familiares. Família é muito bom e vocês vão começar uma nova família, né? Mas vocês já ouviram um comentário, um ditado popular que diz que quem casa, quer casa, né? Você já deve ter ouvido falar isso. E Deus, em sua infinita sabedoria, ele já nos ensina isso. Porque a palavra de Deus lá em Gênesis 24 diz: deixa o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, ele se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, quando a Bíblia diz, deixe o homem pai e mãe, é isso que o Senhor está dizendo, que quem casa, quer casa. É necessário deixar, né? É necessário começar uma nova história, começar uma nova família, né? Antes de ser precisa deixar. É necessário deixar pai e mãe para se tornarem uma só carne. Então vocês vão se tornar na mesma visão, no mesmo propósito de vida, financeiramente, fisicamente, através do relacionamento sexual, em cumplicidade, em unidade mesmo. Mas para que isso aconteça, é necessário deixar. E quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, não é abandonar pai e mãe. É entender que a partir do momento em que vocês estabelecem uma aliança um com o outro, a sua família é você e o seu cônjuge. A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos são seus familiares. São muito importantes, têm valor muito grande sobre a sua vida, mas a partir do momento em que você estabelece a aliança, você precisa ter a consciência que a sua família é o seu cônjuge e os futuros filhos, tá? Então, a nossa família de origem, a gente carrega uma bagagem. É como a gente sempre fala, né? O marido vem com uma mala, carregando a bagagem que ele trouxe da casa dele, e a mulher vem com a mala dela. E aí, o que precisa fazer? Os dois chegam, digamos assim, casou, cada um está carregando a sua mala, com a bagagem que vocês trouxeram da vida que vocês viveram com seus familiares. E agora chegou a hora de vocês desfazerem essas malas, pegar aquilo que é bom, colocar na mala agora de vocês dois. E aquilo que não é bom, os padrões que vocês veem, que são padrões que foram destrutivos na família de vocês, vocês precisam abrir mão, tá? É fundamental que isso aconteça. O que a gente geralmente costuma trazer nessa mala, né? Hábitos, né? Pensamentos, valores, padrões de comportamentos, que diz respeito a tudo aquilo que a gente viveu desde a infância, o padrão da nossa família. E aqui não é dizer o que é certo, o que é errado, tá? Porque às vezes dentro de uma casa um padrão funciona bem, mas na outra casa não. Então ninguém aqui vai apontar dedo, o seu tá certo, o meu tá errado ou alguma coisa parecida. Mas o que precisa é vocês entenderem que a partir do momento que vocês se unirem, vocês vão construir o padrão de vocês, a família de vocês. Vocês vão fazer a mala de vocês, né? É o que vocês pensam, da maneira que vocês pensam. E é claro que aquilo que foi bom, vocês podem sim se inspirar naquilo que foi bom.
Mas precisa haver também uma verdade no coração de vocês, para vocês olharem para a família de vocês e reconhecerem aquilo, os padrões ruins, né? Por quê? Porque é uma grande tendência de uma repetição de padrão. Pais violentos, por mais que você, vamos supor, você viveu numa família em que seu pai era extremamente violento, você rejeita esse comportamento, você entende que isso não é bom, mas há uma tendência à repetição de padrão. E aquilo que a gente olhava para os nossos pais dentro da nossa casa e que a gente dizia assim, quando eu tiver a minha casa, quando eu casar, eu nunca vou fazer isso. E quando a gente menos percebe, a gente está agindo da mesma maneira. Então, por isso que é importante vocês agora, nesse período de noivado, já identificarem esses padrões errados, né? Esses padrões que foram prejudiciais na família de vocês e que vocês precisam sentar, ser verdadeiro consigo e com o cônjuge, né? E é lógico que essa conversa que vocês precisam ter é com muito respeito, porque você não pode chegar para o seu cônjuge e apontar o dedo, né? Ah, sua família é errada nisso, é errada naquilo. A gente precisa entender que mesmo que hajam sim falhas, mas toda família tem falhas. E precisa haver muito respeito. E vocês precisam alinhar isso entre vocês. De dizer, olha, isso nós vamos trazer nós vamos colocar isso na nossa bagagem, na nossa mala. Mas isso nós não vamos aceitar, né? E vocês precisam estabelecer isso, né, dentro do relacionamento de vocês. Vocês, a partir do momento que vocês se casarem, vocês vão construir uma nova história. E como eu disse, há princípios que vocês precisam respeitar, princípios bíblicos. Primeiro que eu falei, deixar pai e mãe. E o deixar pai e mãe não quer dizer abandonar, né? Eu já expliquei isso. Então vocês podem sim frequentar a casa dos pais de vocês podem ter um relacionamento, e isso é bom que se tenha um relacionamento gostoso, de amor, de vínculo, de afinidade com os familiares, com os irmãos, com os parentes. Isso é bom, isso é saudável. Mas o que vocês precisam entender? A prioridade é o seu cônjuge, tá? Por que eu digo isso? Porque há uma tendência. Esse deixar não é só físico, não é só a casa em si, não é deixar pai e mãe, não é só você mudar de casa, mas é você deixar emocionalmente, é você deixar financeiramente, é você realmente entender que a partir do momento que vocês se casam, a dependência agora é um do outro, tá? O relacionamento de vocês é interdependente. Um vai depender do outro, se é para conversar, se vocês estão tendo problemas, se vocês precisam resolver tomar algumas decisões, vocês até podem pedir a opinião, mas precisa ser vocês dois. Vocês precisam começar uma vida com maturidade. Por quê? Há uma grande tendência nos relacionamentos do casal. Todos nós temos problemas, todo casal vai ter problemas. E esses problemas, eles às vezes surgem para que a gente supere, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Mas se você, diante dos primeiros problemas, você corre para a casa dos seus pais e você vai queixar para os seus pais, você vai chorar para sua mãe, você vai reclamar do seu cônjuge para o seu pai, você está criando um sério problema no seu relacionamento. Os pais são os últimos a saber dos problemas que vocês terão, tá? Os últimos, ou às vezes nunca precisam saber, de preferência, tá? Procurem pessoas, procurem os seus líderes espirituais, pastores, pessoas que vocês confiem, pessoas que são neutras no relacionamento, que não vão tomar partido. Se uma mãe, uma filha, vem queixar para uma mãe uma dificuldade no relacionamento, a tendência dessa mãe é de proteger a filha, é lógico, proteger, olhar o lado da filha. E quando você faz isso, você joga a sua mãe contra o seu marido. E também a mesma coisa, quando o homem faz isso, vai queixar da esposa para a sogra, já pensou? A tendência
tendência dessa mãe é, às vezes, tomar partido do filho e começa a criar uma rixa com a nora. Então, nós precisamos ter muita sabedoria, muita sabedoria. Vocês podem ter o problema que for, não demonstre para os seus pais. Eu sou casada há 28 anos, a minha família e a família do meu marido, eles nunca souberam que a gente tinha problemas. Lógico, com certeza eles sabiam que a gente tinha problemas, mas nós nunca levamos os problemas para eles e a gente podia estar assim, brigado, mas na frente deles a gente estava sorrindo, a gente estava de mãos dadas e para isso precisa ter maturidade. Tá? A gente precisa ter maturidade para saber os problemas são resolvidos dentro de casa, entre vocês, ou então com alguém que seja neutro. Vocês precisam de ajuda? Busquem pessoas que possam realmente ajudar, pessoas que tenham conhecimento de Deus, que tenham entendimento do que é propósito de Deus para um casamento. Mas busquem pessoas neutras, nunca pessoas da família, tá? Porque senão vocês podem estar trazendo um problema para o relacionamento de vocês. E algo que é importante também, como eu falei sobre princípios bíblicos. Tem um princípio de deixar pai e mãe, mas tem o princípio de honrar pai e mãe também. Honre a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Você não vai conseguir ir bem no seu casamento se não houver a questão da honra ao pai e à mãe. E o que é honrar pai e mãe? É o respeito com os pais e a valorizar a opinião dos pais também. E aqui existe uma linha muito fina aí, entre você respeitar a opinião e você se submeter a uma opinião, né? Porque existe sim, infelizmente, existem pais que às vezes vão se levantar contra o relacionamento por causa de problemas aí, são problemas nos pais. E que os pais, por não conseguir administrar esses problemas, acabam gerando problemas no relacionamento com os filhos. Mas vamos supor, uma mãe que é ciumenta demais em relação ao filho. Isso é algo que precisa ser tratado com a mãe. Mas essa nora, ela precisa entender, ela precisa respeitar, honrar essa sogra, mas ela precisa também se posicionar, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa valorizar a opinião dos pais, principalmente em relação ao que eles acham do casamento. Quando vocês estão aqui no curso de noivo porque vocês querem casar, porque vocês estão planejando casar. Mas vocês já chegaram para os pais de vocês e falaram sobre isso? Vocês já perguntaram o que eles acham desse relacionamento? O que eles acham da sua futura noiva, da sua futura esposa, do seu futuro marido? É importante vocês ouvirem os pais, porque os pais querem o melhor para nós. E se os pais forem pessoas maduras, que conhecem a Deus, que conhecem a vontade de Deus, às vezes eles vão ter mais maturidade e sabedoria para falar com você. Agora, há casos, né, de pais que às vezes não têm essa maturidade, pais autoritários, pais ciumentos, pais inseguros. E aí cabe a vocês terem sabedoria para lidar com essa situação. Mas quando a Bíblia disse, honre pai e mãe, honre ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra, Deus não pediu para você honrar o pai que é gente boa, a mãe que é legal, a sogra que é boa, o sogro que é também legal. É honrar pai e mãe. Não importa qual seja o comportamento dele, não importa se eles são autoritários, se eles são ciumentos, se eles são inseguros, se eles pegam no seu pé, se eles não, até mesmo se eles não te respeitam, não importa. Ainda assim, você vai honrar, entendendo que Deus, eles são seus pais e Deus colocou a autoridade deles sobre sua vida, tá? Eles são a autoridade sobre a sua vida. Então você precisa ouvi-los. E um conselho que eu dou, se você vai começar um relacionamento
em que você tem problemas nessa área, que há rejeição dos seus pais, que há conflitos nessa área, em que seus pais não aceitam a sua futura esposa ou seu futuro marido, eu te aconselho a alinhar isso primeiro, a ajustar isso primeiro antes de casar. Porque senão você pode estar... Não adianta pensar, não, isso com o tempo vai resolver, com o tempo passa, com o tempo eles vão aceitar, com o tempo vai ficar tudo bem. Que não é assim, tá? Às vezes tende a piorar a situação. Então, comece um relacionamento fazendo a coisa da maneira certa. Chame seus pais, conversem com eles, peça a opinião deles, exponha o seu lado. E também precisa haver algo que cabe a nós, né? De também nos esforçarmos para que isso dê certo. Às vezes o noivo, a noiva está cobrando demais do sogro e da sogra, mas também não faz por onde para conquistá-los, para fazer com que isso dê certo. Então cabe a nós também essa parte, tá? Vocês vão construir a família de vocês agora, né? E a prioridade, como eu disse, vai ser do cônjuge. A prioridade financeira, a prioridade de tempo, a prioridade de empenho mesmo, tem que ser do cônjuge, tá? E eu quero falar aqui de alguns cuidados que nós precisamos ter no relacionamento conjugal, em relação aos familiares, a família, né? Cuidado com a interferência dos familiares no seu relacionamento. Precisa haver muito respeito. É lógico que você precisa ouvir os seus pais, você precisa filtrar bastante os conselhos, mas cuidado, porque infelizmente tem pais que ainda não têm maturidade, ainda não conseguiram assimilar essa questão de você sair de casa, de você construir uma nova família, e às vezes vão começar a interferir. E às vezes essa interferência também é porque eles acham que estão fazendo o melhor, mas não estão tendo sabedoria nesse fazer o melhor. E aí começa a dar palpite, a interferir até mesmo na questão da casa, em como a esposa está cuidando da casa, em como está lidando com as questões de dentro de casa, com as questões financeiras e tudo mais. Cuidado, tá? E aqui eu entro um detalhe. Quem vai ser a peça principal aí para impor limite? Quem vai impor limite? Por exemplo, se eu tenho uma nora e eu começo a interferir na casa do meu filho, né? Na casa da minha nora, começa a dar palpite mais no relacionamento deles. Quem precisa estabelecer limite? O meu filho. Não é a minha nora. É o meu filho. Ele precisa chegar para mim. Eu não vou fazer isso, com fé em Deus. Mas meu filho precisa chegar para mim e falar: mãe, eu te agradeço pelo teu cuidado. Eu sei que você está tentando fazer o melhor, mas deixa a gente fazer do nosso jeito. Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir os seus conselhos, mas você precisa estabelecer um limite. Você, filha, estabeleça um limite com seus pais. Você, filho, estabeleça um limite com seus pais e os seus familiares, em proteção à sua esposa. Você, mulher, proteja o seu casamento e o seu marido, estabelecendo esse limite com os seus pais. Isso precisa vir de você. Você não pode, não, deixa que ela resolve lá com a sogra. Não, é você, filho, que precisa estabelecer esse limite, tá? Então, a gente precisa estabelecer esse limite, a gente vai ter sim um vínculo, vai ter um relacionamento, precisa ter, como eu falei, precisa se esforçar para que seja algo bom, o relacionamento entre os pais, né, com os pais, com os familiares, mas sempre estabelecendo limites. E aqui entra uma questão: como é que eu vou estabelecer limites se eu não priorizo o meu cônjuge, né? E aqui eu tô falando de prioridade em tudo, porque tem histórias, por exemplo, de filhos que casam, né? E, por exemplo, a filha tá todos os dias na casa dos pais. Eu tenho saudade dos meus pais. Eu quero ir lá conversar com a minha mãe. Mas todos os dias. Aí o marido chega em casa, onde é que tá a esposa? Na casa da mãe.
Ou vice-versa, a esposa está em casa, está esperando o marido chegar do trabalho, depois de um dia cansativo de trabalho para os dois, a esposa está preparando uma janta, esperando o marido e pensando os dois ficarem juntos, aí o marido chega tarde da noite. Ah não, passei na casa dos meus pais para jantar primeiro e vim para casa. A prioridade é o seu cônjuge, entendam isso. Então, vocês precisam ter relacionamento com os familiares, mas vocês não podem nunca negligenciar o cuidado, o tempo um com o outro para poder ficar com os familiares, tá? Então, vocês precisam estabelecer esse limite e vocês precisam valorizar o tempo entre vocês. E o tempo com os familiares vai ser estabelecido de acordo com a realidade de vocês, o tempo que vocês têm, mas a dedicação tem que ser um para o outro, tá? E os pais, eles vão ver se vocês estiverem bem, se vocês investirem um na vida do outro, os pais vão ficar felizes em verem vocês bem, tá bom? Outra coisa que precisa haver é a independência financeira. É claro que no início do casamento pode sim haver a necessidade da ajuda dos pais em algum ponto, aqui e ali, isso não é errado, tá? Mas o que não pode haver é uma dependência financeira. Às vezes acontece do casal precisar morar na casa dos pais por causa de alguma necessidade. Isso pode acontecer? Pode, mas precisa ser por um período curto, tá? Por pouco tempo. O quanto mais rápido o casal ter o seu canto, a sua casa, as suas coisas, melhor para o casal, tá? E a questão financeira, por uma necessidade, os pais ajudarem por algum problema, tudo bem. O que não pode é vocês se casarem e continuarem dependendo dos pais. Por isso que a Bíblia fala, deixa pai e mãe. E deixar é financeiramente também. Vocês precisam começar a construir. Ah, mas está apertado, não está dando para comprar aquele carro. Compra um carro inferior, anda de bicicleta. Mas não, agora vocês vão construir a vida de vocês com o que vocês têm, um ajudando o outro, apoiando o outro, mas com o que vocês têm. Numa extrema necessidade, vocês podem sim recorrer aos pais de vocês, mas não numa dependência mais, ok? A palavra-chave que entra aí em toda essa questão é respeito. Precisa haver muito respeito. Por quê? Como eu falei, cada um traz uma bagagem, né? E às vezes você que é noivo tá acostumado com aquele padrão. Você que é noiva tá acostumada com o padrão da sua casa. E vocês vão passar a morar debaixo do mesmo teto. Então, vocês precisam alinhar isso antes, tá? Para que não haja conflitos. Só que quando eu digo alinhar, isso, eu volto à questão, a palavra-chave é respeito, tá? Vocês podem identificar os erros, mas sempre respeitando um ao outro, tá? Você não pode chegar e falar assim, não, mas na sua casa, a sua mãe é assim, porque o seu pai, porque a sua família é desse jeito, porque você age desse jeito, você tá igual o seu pai, a sua mãe. Isso ofende, né? E se você ama o seu cônjuge, você vai fazer de tudo para não ofendê-lo, tá? Então, vocês podem sim reconhecer os padrões que foram ruins, não fazer de tudo para que isso não interfira na vida de vocês, mas sempre com muito respeito, tá? E precisa haver uma sinceridade de coração, né? Tem famílias em que é aquela família em que todo mundo entra na vida de todo mundo e vai dar palpite e tal, e já tem aquela família que é reservada, que é isolada e que ninguém tem contato, não tem vínculo, não tem afinidade. Então, às vezes, podem ser dois extremos e o casal precisa alinhar isso para que a coisa dê certo, tá? E outro cuidado que vocês têm que ter. Nunca façam comparações, tá? Mas o arroz da minha mãe não tem igual. Você não dá conta de fazer o arroz igual da minha mãe.
Por favor, não faça isso. Se o arroz da sua mãe é o melhor do mundo, de vez em quando, num domingo, vai lá e come do arrozinho da sua mãe. Mas valorize o arroz que a sua esposa faz, tá? Valorize. Um dia, ela está começando, a sua mãe tem uma história, tem uma bagagem já, uma experiência. A sua esposa está começando. Então incentive, motive, valorize a sua esposa, tudo que ela fizer. E você também, esposa, valorize o seu marido, incentive ele. Não fala assim, meu pai lá na minha casa, tudo que minha mãe precisa, meu pai faz. Se você faz isso, você ofende, tá? Porque você está gerando comparação e você está jogando o seu marido contra o seu pai, tá? Então, valorize o que ele faz, mesmo que o seu pai seja excelente, mas nunca faça comparação. Ok? Porque isso não é uma competição. Quando a gente casa, você vai estar casando não é só com a sua noiva, você com o seu noivo. Você vai estar casando com a família do seu cônjuge, tá? E aí, vocês vão... Não tem jeito de vocês isolarem, de vocês dizerem assim, não, eles lá e nós cá. Não. Vai precisar construir um relacionamento saudável. E esse relacionamento saudável é vocês priorizando um ao outro, respeitando e honrando pai e mãe. É vocês respeitando um ao outro, respeitando a história um do outro e construindo a história de vocês, tá? Priorizando sempre a família de vocês, que são vocês dois e os filhos que virão. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam trilhar essa caminhada aí com muito respeito, com muito... valorizando realmente os familiares, mas valorizando muito mais um ao outro. Amém? Que Deus abençoe muito vocês.